Esta obra de teologia sistemática é, na verdade, um esboço, não pretende ser uma teologia sistemática exaustiva, completa, mas para a época serviu bastante, até porque a obra foi dedicada aos primeiros pregadores batistas brasileiros. Para você ter uma ideia, Abel Langston chegou ao Brasil em 1909, ofereceu uma contribuição enorme através dessa obra, mas escreveu outras, inclusive lecionou em seminários teológicos batistas, preparando os obreiros daquele período. De modo que nós temos no primeiro capítulo, que vai da página 10 até a página 29, a questão preliminar, são estudos preliminares. E a gente precisa, com base em Langston, e por que ele? Porque ele tem uma firmeza doutrinária, ele fica fundamentado nas escrituras, ele não trata de especulações de uma forma simples, porém profunda, ele vai trabalhando com os assuntos. Mas por que estudar teologia? Fundamentos da religião, revelação e conhecimento de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente precisa entender que necessário é ter conhecimento de Deus através da vivência. Não é mera experiência. Experiência religiosa as pessoas têm em qualquer credo. Mas acontece que a experiência por si só não garante um relacionamento íntimo, profundo e duradouro. Neste caso específico, nós sabemos, com base em João 17,3, o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse conhecimento de Deus vai ser ampliado na pessoa de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Dito isto, a gente pode ver de uma forma introdutória, e eu queria perguntar a você que me acompanha, aos alunos da Escola Bíblica Dominical, às pessoas que desejam realmente aprender como discípulos de Jesus, qual a diferença entre alguém muito religioso e alguém que realmente conhece a Deus? A maioria das pessoas confunde religião com ritos, cerimônias e tradições. Quando se fala em religião, as pessoas hoje em dia têm um conceito equivocado, portanto, caminha mais de uma forma pejorativa, não da forma como Langston apresenta, que é justamente esse aspecto positivo da religião. Para você ter uma ideia, a palavra em latim religare dá a ideia justamente de religar o homem com Deus. O homem deu as costas para Deus, está no estado de inimizade, e através deste termo religare, a essa religação, a essa reconciliação, logo vai haver uma mudança nesse estado. E não foi à toa que Langston vai iniciar sua teologia sistemática, que é um esboço, não é uma introdução, não é uma teologia em si completa, como eu já disse, mas ele começa a esclarecer essa diferença fundamental. Por quê? Para ele, a religião vem antes da teologia. Já a teologia surge quando o homem começa a refletir sobre sua experiência com Deus. Mas, afinal de contas, o que é religião? Langston vai dizer que a religião é a vida do homem em relação ao poder que o criou, numa referência a essa autoridade suprema acima do homem, e ao ser invisível com que ele pode ter comunhão. E a gente pode observar que o homem é essencialmente religioso. Agora, religião não é denominação, religião não é prédio da igreja, religião não é liturgia, religião não é tradição, religião é relacionamento. Relacionamento com quem? Com Deus. Lembra do termo religare? Religação, religar, ou seja, religar o homem com Deus. Temos o Salmo 42, versículo 1, que é um dos salmos que está justamente na obra, assim como o cervo brama pelas correntes das águas. O autor mostra que o salmista
vai demonstrar que existe dentro dele uma sede espiritual, uma sede que nos é comum. Por causa de quê? Porque o ser humano, ele foi criado para Deus. Por isso que ele busca significado, vai procurar essa transcendência, vai desejar adorar alguma coisa enquanto não encontra alguém para adorar, como na pessoa bendita de Cristo Jesus. E o Langston afirma que nunca se encontrou um povo totalmente sem religião. Todos os povos chamados primitivos, a gente vai observar pelos estudos, pelas análises, que eles tentavam, de alguma forma, se comunicar com um ser transcendente, etc. e tal, de modo que ele conclui que o coração do homem possui um altar. A questão não é se adoraremos, mas a quem adoraremos. Quando a gente descobre a pessoa bendita de Cristo Jesus, a vida ganha um novo significado. Agora, enquanto isto, necessário é nós anunciarmos o Evangelho para que as pessoas possam ouvir e, por sua vez, ter conhecimento de Cristo, saber que de fato quem Cristo é. Ele vai trabalhar que a religião não é o mesmo que teologia. E ele vai fazer uma distinção muito importante. Qual é? Religião é vida. Lembre sempre de religare, religar, que dá aquela ideia de religação do homem com Deus. E teologia é outro aspecto positivo, é doutrina. E doutrina é essencial para os crentes em Jesus. Ele vai trabalhar, então, religião e teologia de uma forma muito distinta, porém, que vai andar de mãos dadas. Por exemplo, a religião para ele vai gerar experiência, mas uma experiência de forma positiva, não negativa. Já a teologia, a reflexão, porque teologia tem a ver com esse quesito reflexivo. Já no tocante à religião, a vida, uma vida verdadeira, vida em Deus, um significado realmente, porque nós sabemos que a vida consiste na pessoa de Deus, porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Bem como o estudo, porque o estudo é essencial para todo cristão. Todo crente em Jesus requer um estudo bíblico pautado nas Escrituras. Mas vai ter uma outra implicação, o relacionamento. Como religião tem a ver com a religação, vai implicar num relacionamento íntimo, profundo e duradouro, bem como a teologia vai gerar um conhecimento de quem Deus é, um conhecimento de quem Deus é que vai sendo ampliado cada vez mais e mais. A mente do homem vai sendo dilatada à medida que ele vai obtendo conhecimento a partir das Escrituras. Mas a religião vai promover a comunhão, porque é religação, religare, ou seja, vai fazer com que haja essa comunhão plena do homem para com Deus e, por sua vez, na teologia vai ter uma organização da verdade, que é através da sistematização dos assuntos, etc. e tal. É bom a gente mencionar Abraão, porque Abraão viveu experiências com Deus. E depois ele compreendeu quem Deus era. Houve a experiência, depois houve um entendimento, uma compreensão através de um resultado positivo, mas decorrente de uma reflexão. A pessoa olha para trás e vê, por exemplo, a mão de Deus poupando-o, preservando-o e etc. e tal. Muitos possuem conhecimento sem devoção, teologia sem piedade. Mas o correto é as pessoas ter conhecimento com devoção. A piedade deve fazer parte da vida da pessoa e atrelada ao conhecimento. Da mesma forma, a pessoa tem que fazer teologia e construir uma teologia com piedade. Outros possuem emoção sem conhecimento. E quando há emoção sem conhecimento, vai gerar um emocionalismo exacerbado, o que a gente verifica aqui ou acolá. Não adianta as pessoas ficar criticando uma forma fria, entre aspas, de outrem, quando na verdade há um emocionalismo exacerbado. Todos os extremos são perigosos.
mas a maturidade cristã vai unir ambas as coisas, tanto a emoção quanto o conhecimento. E através da obra de Langston, a gente vai compreender que uma fé sem teologia é superficial. Já uma teologia sem fé é estéril. Um outro quesito que ele analisa é o que é revelação. E a gente precisa, naturalmente, ter uma noção para que possamos entender perfeitamente todo esse processo revelatório da parte de Deus. Por quê? Revelação é a manifestação de Deus e que Deus faz de si mesmo. Deus se apresenta na história, Deus se apresenta através das páginas das Escrituras, Deus se revela. E o cristianismo não é uma religião de mistério. O cristianismo é uma religião de revelação. Deus deseja ser conhecido, ele não fica se escondendo de ninguém. Nós sabemos, primeiramente, com base no Salmo 19, versículo 1, que os céus anunciam a glória de Deus, é verdade, mas acontece que o autor aos Hebreus, em um Novo Testamento, vai dizer que Deus falou pelos profetas e finalmente nos falou pelo Filho, numa alusão à pessoa de Cristo Jesus. Há um processo revelatório, que nós chamamos de revelação progressiva. Deus vai falando por meio dos profetas, aos patriarcas, pelos profetas, sacerdotes, e etc e tal. Mas quando chega na pessoa de Jesus é o ponto mais alto. E o centro da revelação, como eu disse, não apenas para as Escrituras, mas também para Langston, porque ele faz coro, é Cristo, porque Cristo é a revelação suprema de Deus. E quem vê Jesus, automaticamente estava vendo Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus em João 14, versículo 9. E quando alguém me pergunta como Deus é, e qual vai ser a resposta cristã? A gente tem que olhar para a pessoa de Jesus. Historicamente, nós sabemos que Jesus foi introduzido no nosso tempo, na Terra, ele se encarnou, e quando as pessoas olhavam para Jesus, através dos seus ensinos, através das suas obras, da sua pessoa, elas estavam vendo literalmente Deus. Por isso que Jesus é a imagem do Deus invisível. Qual o objetivo da teologia sistemática? Segundo o autor da obra, a teologia sistemática vai organizar as verdades reveladas por Deus. Desta maneira, o teólogo não vai inventar verdades, vai extrair verdades já reveladas nas escrituras sagradas. Desta forma, o teólogo ele vai descobrir, ele vai organizar e vai sistematizar, pegar os assuntos e colocar ali tudinho junto e misturado, facilitando a nossa vida. Langston, ele vai comparar o teólogo a um arquiteto. Ele vai dizer, por exemplo, que as pedras já existiam. Agora, a tarefa do teólogo era organizar todo aquele material para construir um edifício harmonioso. Desta maneira, a gente aprende que o pregador, que é fiel à palavra, ele não cria mensagens. Aliás, a mensagem que ele apresenta não é dele, mas sim a mensagem da parte de Deus, devidamente revelada na Bíblia Sagrada. O pregador ele vai expor aquilo que Deus revelou, não inventar algo ou criar. E entra um outro assunto que ele trabalha. Por que é possível estudar teologia? Ele vai apresentar três razões. Langston vai dizer porque Deus existe. Bom, no princípio criou Deus. Gênesis 1, versículo 1. Se Deus existe, já é possível estudar teologia. A segunda questão é que o homem foi criado à imagem de Deus. E quando fala sobre a criação à imagem de Deus, isso significa que o homem possui capacidade de compreender a revelação divina. A partir daí, é possível, sim, estudar, refletir teologicamente. E Deus se revelou muito mais do que nós sabemos sobre a existência de Deus, e pelo fato de nós sermos feitos à imagem e semelhança dele, Deus se revelou, Deus se apresentou, e melhor, Deus falou. É o que nós aprendemos aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1. E qual é o resumo? Ora, se Deus existe, Deus falou e o homem pode compreender. Desta maneira, a teologia é possível.
Em relação à importância do estudo teológico, Langston afirma que quem deseja compreender Deus, o homem, o pecado, Cristo, salvação, precisa estudar teologia sistemática, que vai ter tudo sistematizado, tudo dentro de cada tema, já organizado, separado, e vai haver uma exposição, uma explicação dentro de cada uma dessas partes, de modo que ex- o perigo existe de não estudar. Porque, na verdade, irmãos, o caos não está no estudo. Estudo não causa caos. O que causa caos, confusão, é o desconhecimento, é a ignorância. Então, ele vai apresentar alguns perigos de não estudar. Quando você não se estuda de uma forma criteriosa, séria, cuidadosa, pode gerar heresias, que são ensinos errôneos, a questão de uma doutrina ou uma prática superficial, é como se fosse aquela ponta do iceberg, mas existe algo mais profundo que precisa ser, então, trabalhado. O emocionalismo, que é essa forma exacerbada, o homem é um ser humano que tem essa área emocional, sim, mas ele também é um ser racional, é um ser ético, um ser moral, e a gente não pode tomar as decisões somente com base nas emoções. Nós podemos e devemos sentir as sensações, as impressões, ter os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas não podemos chegar ao extremo e viver e depender unicamente do emocionalismo. De modo que nós vamos ter também os modismos religiosos e muitas doutrinas, muitos modismos foram inventados ao longo dos séculos por causa de não estudar de uma forma criteriosa. Não é apenas não estudar, o não estudar é algo nocivo por si só, mas deixa as pessoas, vou dizer assim, refém de outras que são mal intencionadas e que têm outros propósitos, que não é necessariamente de edificar a Igreja de Cristo, tampouco glorificar o nome de Jesus. Agora, se tem o perigo de não estudar, há benefícios do estudo. E ele vai apontar a maturidade espiritual, a segurança na pregação, por sua vez, eu acrescento aqui no estudo, discernimento e, sobretudo, firmeza doutrinária. Ele vai mencionar que o cristão que não estuda a Bíblia será facilmente discipulado pelos erros do seu tempo. As fontes da teologia, ele vai apresentar três fontes. A primeira, sem dúvida alguma, Cristo. E Cristo é a principal fonte. E toda revelação vai convergir para Cristo Jesus. Já a segunda fonte é o homem. O homem foi criado, sim, à imagem de Deus, à imagem e semelhança do Eterno. E a natureza vai revelar aspectos do Criador. Já a terceira fonte é o universo, porque a natureza, o universo vai manifestar, sem dúvida alguma, a glória de Deus. Um versículo já apresentado anteriormente, Salmo 119, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus. Mas como devemos estudar? Langston vai advertir, não devemos estudar com preconceitos ou ideias preconcebidas. Devemos estudar com atitude correta. Devemos estudar com humildade. Devemos estudar em oração. Devemos estudar tendo um espírito ensinável, sendo realmente um aprendiz, uma pessoa submissa às Escrituras. Nós temos o exemplo de Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, conforme 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Ele vai concluir da seguinte maneira: bom, ele vai iniciar, antes de tudo, a sua teologia ensinando que a religião é vida em Deus, a teologia é reflexão sobre essa vida, Deus deseja ser conhecido, Cristo é a revelação máxima e a Bíblia preserva essa revelação e que o estudo teológico é essencial para a igreja. De modo que a gente finaliza com uma frase adaptada, de Langston, que diz que a verdadeira teologia não nasce da biblioteca apenas, também,
mas nasce do encontro entre a revelação de Deus e o coração que deseja conhecê-lo. Foi uma forma muito sintetizada do pensamento de Langston, baseado, como eu disse, na obra dele, da página 10 até 29. Espero ter me mantido fiel ao pensamento de Langston para que você, caso não tenha a obra em mãos, possa ao menos saber o que ele pensava e como é que ele refletia sobre a palavra de Deus.